Eu me sinto muito honrada em compartilhar e poder estar ao lado de pessoas que têm contribuído tanto para essa construção do bem comum. Eu deixo aqui meu abraço aos estudantes que estão nos ouvindo, aos professores, professoras que estão nos assistindo. E como uma boa professora, né, eu acho que a minha fala ela vai ser menos dirigida a pessoas do porte do Dom Vicente ou do Miguel, e eu quero falar para aqueles jovens de 18, de 19, 20 anos, esses que estão chegando, esses que estão começando, porque a gente precisa dessa força que vem aí. As pessoas que irão participar dessas mesas, né, que está tendo início aqui, vêm de experiências e pisam em lugares diferentes. Dom Vicente falou aí, de fato, Frei Beto também fala, né? A cabeça pensa a partir de onde que os pés pisam. E eu falo, então, da educação, eu penso a partir da educação, e sempre assim, como que essa ideia vira aula, vira projeto? Como que ela pode gerar mudanças, ações, alterar hábitos, estilos de vida? Qual que é a materialidade ou os artefatos que podem ser gerados a partir dessas ideias? Como que nós podemos nos apropriar desse saber e levá-lo da cognição para as nossas mãos, para os nossos pés, para os nossos corações, para a vida, certo? Então, dito isso aí, vamos em frente. Eu vou utilizar imagens pelo fato de considerar que eu vou conseguir comunicar melhor, tá? Porque, olha só, o título de qualquer projeto, seja um livro, uma palestra, um filme, é sempre uma síntese daquilo que foi pensado por quem idealizou. Então, quem pensou esse seminário, pensou cada palavrinha que está posta e posto aí nesses títulos. Eu sempre gosto de estudá-los. No caso desse seminário, além do pensar e agir antecedido pelo esse prefixo re, né, que significa reforço, repetição. Olha de novo. Nós temos também a ideia que esse subtítulo fala de concepções, de princípios, de paradigmas que aliam a uma ecologia integral como base para esse novo humanismo. Então, reparem que há algumas mensagens nesse título aqui que eu queria destacar. Então, para os mais novos que estão aí, vocês não são do tempo em que, para fazer uma roupa, você tinha que ir na loja, comprar o pano, comprar a linha, o botão, o fecho, levar numa costureira, e depois você tinha que ir lá para provar. E quando você ia provar, ela alinhava com pontos mais largos para poder, então, ajustar, colocar no tamanho do seu corpo. Depois, ela tirava aquilo ali com pontos mais miúdos e ficava na forma definitiva. Então, o título fala de alinhar, ou seja, colocar no mesmo nível. A proposta, então, é pegar essas peças aqui chamadas de concepções e paradigmas para, então, pensarmos o que alinha e o que desalinha. Então, nós precisamos ter também à nossa disposição ferramentas conceituais, chaves de leitura, utensílios ou uma utensilagem mental que nós podemos chamar de princípios e, com eles, criar possibilidades. O título também nos permite intuir que a ecologia integral é o nosso guia, é o ponto de partida, é o meio, é o fim. Nós queremos um novo humanismo e nosso guia, a ecologia integral, nos oferece várias possibilidades de rota. Um mapa sempre oferece possibilidades, porque não existe somente um caminho, uma só solução. Então, se precisa ser novo humanismo, é sinal de que algo está errado. Algo precisa ser repensado, substituído, ou, no mínimo, está sob suspeita. Então, na apresentação do belíssimo livro, esse, né, o Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios para o século XXI, a partir de Papa Francisco, diz que a potencialidade do novo, ele tema em surgir
entre escombros, porque aqui tem incertezas, mas também tem esperança. E então nós vamos começar pelos escombros. O que deu errado nessa história da humanidade? O que nós devemos repensar e reagir? Então, nós estamos falando aqui de mudanças profundas, né? Essa mudança de época, né? A gente precisa, então, ter em mente que os nossos pensamentos, eles influenciam os nossos comportamentos. E se nós estamos falando de um novo humanismo, nós precisamos de um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade, à natureza. Então, nós precisamos repensar e considerar que tem coisas que nós não vemos. É muito engraçado. Bom, como que eu vou saber o que eu não vejo se eu não estou vendo? Mas é um exercício para uma educação do olhar. Eu tenho que estar ciente que tem coisas que nós não perguntamos, tem coisas que nós ignoramos, tem outros conhecimentos que nós precisamos adquirir, tem coisas que nós não relacionamos, tem coisas que nós cortamos, essas conexões, essas imbricações, as interdependências, as complexidades. Isso tudo traz problema para a nossa compreensão, para onde a gente quer chegar. Então, é preciso repensar também esse lugar, que o Dom Vicente já falou tão bem, é esse lugar que nós nos colocamos. Ou seja, quem que nos autorizou e nos concedeu esse poder, né? Nós crescemos pensando que éramos seus proprietários e dominadores, portanto, autorizados a saqueá-los. Nós precisamos resgatar essa ideia de que nós somos terra, que nós somos natureza. E nós devemos decididamente, o Papa Francisco não fala assim, pensa aí, não. Não, ele fala assim, decididamente, a gente tem que rejeitar essa ideia de um domínio que extermina, que massacra, que explora, e trocar para uma compreensão que o maior deve ser o que serve, o que cuida, né, o que cultiva. Então, isso nos impede de considerar, então, a natureza como algo separado de nós, como se a natureza fosse essa moldura e a gente ali pode fazer o que quer. Não, nós estamos incluídos nela, nós somos parte dela. Então, o que nós vemos na natureza é a interdependência, são as relações e não hierarquias, a cooperação e não a competição, os processos cíclicos e não esses processos lineares. Nós precisamos também revisitar a nossa ética. O Hans Jonas, esse filósofo alemão, falecido agora em 92, ele publicou em 79 esse livro, O Princípio da Responsabilidade, um livro muito bom também, e ele fala que toda a ética tradicional ela é antropocêntrica e leva em consideração apenas o homem. Então, ele propõe esse princípio de responsabilidade como um imperativo fundamental para a vida no planeta Terra. E, segundo ele, há que se falar de uma natureza nova no nosso agir, com uma nova ética de responsabilidade de longo alcance e que seja proporcional à amplitude do nosso poder. Então, ele não nega que nós temos muitos poderes com essa técnica ciência, né? Fala de uma nova humildade. Aí eu não sei quem falou da nova humildade, se foi o Vicente ou o Miguel, né? Ele fala, então, uma nova espécie de humildade em decorrência da excessiva grandeza do nosso poder, com um avanço exponencial da tecnociência diante do nosso desconhecimento das consequências dessas decisões, é que nós nos devemos impor uma contenção responsável. Eu acho isso fundamental, essa contenção responsável, que ela é consciente. Então, porque essa técnica, ela separada desses princípios éticos, dificilmente ela será capaz de autolimitar o seu poder. Então, para fecharmos esse bloco, né, do que nós precisamos repensar,
a última chamada e alerta vem também de Francisco, quando ele menciona esses objetivos morais que sustentam a vida. Ou seja, ele traz mais uma vez a questão da moral, a questão da ética. E reparem, eu gosto muito dessa imagem, como que os problemas da degradação ambiental, da pobreza, andam de mãos juntas. Dom Vicente trouxe isso aqui também, como que uma coisa impacta na outra. Isso porque o problema é de estrutura, é do sistema, é como ele foi organizado. As nossas estruturas sociais, econômicas, políticas, elas não se sustentam. Faltam-lhes princípios morais que têm a vida como ponto de partida, como meio e como fim. Então, essas estruturas carcomidas, deterioradas, são as que carregam aquilo que nós chamamos, fomos acostumados a chamar de progresso, de desenvolvimento, de sucesso. Daí, nós não podemos nos alegrarmos quando sai índice, aumento do PIB, sem que tenha ao lado também esse índice de desenvolvimento humano e as evidências de que estamos cumprindo metas para reduzir a desigualdade social, a fome, a pobreza, o analfabetismo, o desmatamento, a destruição da biodiversidade, dos biomas, das emissões de gases de efeito estufa. E aí, os que se perdem pelo caminho, à margem, os forasteiros, os andarilhos, em situação de rua, eles não são recuperados, tamanha a perversidade desse sistema. Não há quem os devolvam a dignidade, porque o sistema não aceita, não tem uma política reversa, porque ele não foi planejado para acolher e resgatar quem não é consumidor. Então, para esses, restam a luta pela sobrevivência diária, pouca esperança e possibilidades de restauração. Então, é por tudo isso, gente, que esse modelo de pensamento que influi, nesses nossos comportamentos, que tem a ver com a nossa pegada na casa comum, sempre foi de expansão, de crescimento ilimitado, de domínio, com isso gerando muitas disfunções, resíduos, comorbidades, rejeitos para o planeta, para as pessoas e para os animais. Então, são toneladas de resíduos humanitários e ambiental. E isso não vem de agora. É muito interessante isso que o Yuval Noah Harari traz, que a diferença é que hoje nós temos registros arqueológicos, hoje nós temos IPCC, hoje nós temos geógrafos, mas desde antes dos humanos inventarem a roda escrita ou a ferramenta de ferro, nós já levamos à extinção cerca de metade dos grandes animais do planeta, porque eles eram fofinhos, lentos, Então, eles eram os primeiros a morrer. E isso não parou por aí. A nossa presença ainda é para nós, tudo é para nós. Repare que se você pega a biomassa global de animais de grande porte no planeta, você terá 64% que são esses animais que são domesticados para o nosso consumo, depois vem nós, com 27%, e sobra 9% para os animais selvagens. Então, a gente continua nessa lida aí. Aí eu deixo essa pergunta que Dom Vicente também, de outra forma, fez, parece óbvia, mas a gente tem que, às vezes, o óbvio precisa ser dito, Quem mais faz parte da casa comum, Quem essa pretensa, autodeclarada humanidade excluiu do seu raio de compaixão? De onde que vêm os gritos, os gemidos, os lamentos que não são ouvidos, os nossos ouvidos não alcançam, nossos olhos não enxergam, as nossas reflexões não contemplam? E eu gostaria de convidá-los a repensar que nós somos habitantes e companheiros de jornada de um mesmo habitat compartilhado. Daí, sermos terráqueos, pois não somos indiferentes a nada que se refere ao planeta Terra, nossa casa comum, seus ecossistemas, as pessoas e os animais. O cuidado com os seres humanos não prescinde do cuidado com o planeta e com os animais que neles vivem. Então, para um novo humanismo, é preciso repensar e rever essa nossa forma de reagir.
E eu faço, né, eu acho que é a contribuição que eu tenho a dar nesse seminário, pelo tempo que eu já estudo essas questões, eu faço esse recorte dentro da palavra natureza, porque a gente fala muito da natureza já envolvendo os animais. Só que os animais não humanos, eles são seres sencientes e, portanto, eles são capazes de sofrer. E eu faço isso, pois a nossa ação sobre eles implica em infringir sofrimento e dor. Né? Nós consideramos eles como coisas, né? Eles só existem para nos servir. A gente não considera que eles também têm interesses, eles têm o direito à vida, à liberdade e à integridade física. Então, o Yuval Noah Harari, ele fala, né, que no que tange a outros animais, os humanos já se tornaram deuses há muito tempo. Nós não gostamos de refletir sobre isso com muita profundidade, porque não somos deuses particularmente justos e misericordiosos. É por isso que o Papa Francisco, lá no Laudato Si, ele diz que se o olhar percorre as regiões do nosso planeta, percebemos depressa que a humanidade frustrou a expectativa divina. É por tudo isso que a criação, ela aguarda esse dia da libertação. A terra, ela geme, ela tem contrações, como aquela que sente as dores de parto. E eu fico imaginando, né, quantas vezes que vocês já ouviram sobre isso? Né? Por que a gente precisa falar tantas e tantas vezes? Não é porque nós gostamos de falar sobre isso, não é para matar uma curiosidade, mas é para tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece com o mundo e assim reconhecer essa contribuição que cada um pode dar. Eu vou entrar agora numa parte final, tentando responder, né, o que está no nosso alcance, o que poderia ser diferente. Porque Paulo Freire, né, diz que quem denuncia tem que anunciar. Então, quais são as vozes e possibilidades que nós temos? Aí eu convido o fotógrafo mineiro, o Sebastião Salgado, né? Ele traz algo muito bonito. Ele diz assim no seu livro, que chama Da Minha Terra à Terra. Em todos os lugares do planeta, os garotos que cheiram cola ou fumam crack se parecem. Onde quer que estejam os mais pobres, acabam tendo a mesma aparência. Nos 4 cantos do globo, as pessoas são deslocadas essencialmente pelas mesmas razões econômicas que favorecem uma minoria, enquanto a maioria se torna miserável. E em toda parte, a superpopulação resultante amplia os mesmos males: precariedade, violência, epidemias. Às vésperas do 3º milênio, eu quis mostrar essas pessoas em trânsito, sua coragem diante do desenraizamento, sua incrível capacidade de adaptação a situações em geral muito difíceis. Eu quis mostrar que cada um, à sua maneira, todos manifestam no mundo seu espírito de iniciativa e a riqueza de suas diferenças. Às vésperas do século XXI, tentei mostrar a necessidade de refundarmos a família humana sobre as bases da solidariedade e da partilha. Então, nós também precisamos ouvir, né, uma das possibilidades, além dessa partilha e da solidariedade, ouvir também aquilo que os povos originários traz para nós também. Então, essa fala do Davi Copenhague, que na floresta a ecologia somos nós, os humanos, mas são também tanto quanto nós, os chaporis, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. Tudo isso, tudo aquilo que não tem cerca. Ou seja, ele traz, tem pessoas que vêm da fábrica com o modo de pensar que não separa as coisas, que não cria essa hierarquia. Temos também que aprender com Albert Schweitzer, quando ele fala, né, o Prêmio Nobel em 52, quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante. E aí,
que a escola pode fazer, o que a educação pode fazer, o que a universidade pode fazer. Vamos pensar em termos de percursos. Quem fica numa educação básica fica 15 anos, quem está numa universidade fica 4, fica 6, fica 8, depende do tempo que estuda. O que nós, como educadores, colocamos nesse caminho para essa educação dessa sensibilidade, a educação do olhar, a educação para ouvir, o que nós disponibilizamos de forma sistemática com o intuito de alfabetizar ecologicamente e alfabetizar para compaixão e solidariedade. Porque essa cultura ecológica e essa predisposição para o bem, a sensibilidade, o ensino do olhar, para que as pessoas possam enxergar uma educação para ouvir gemidos, gritos, lamentos, silêncios de quem já desistiu de pedir ajuda. Então, nessa educação da sensibilidade, a gente tem que considerar a questão da emoção também. O Hans Jonas, no princípio da responsabilidade, ele fala que para que algo te atinja, para te afetar, é preciso que você seja capaz de ser influenciado por esse algo. Então, esse lado emocional tem que entrar em jogo. Então, uma das coisas que, como educadora, o Miguel falou, atualmente eu não sou diretora do Colégio Santo Agostinho de Contagem, eu sou diretora institucional que engloba a unidade de Contagem. Mas lá, em 2010, nós idealizamos a plataforma Terráqueos, 5 anos antes da Laudato Si, porque ali já tinha o pensamento de pensar pessoas, planeta e animais de forma interdependente. Então, era um jeito de ser escola. Então, de muitas coisas que nós vivenciamos ali, e que eu tive a oportunidade de compartilhar no congresso da ANEC, em Cuiabá, nasce uma proposta da própria ANEC da gente criar o programa Casa Mãe, e que a PUC é a grande parceira da gente levar para as escolas católicas e públicas do Brasil uma metodologia para a gente, de fato, sair do que e ir para o como fazer isso daí. A educação da sensibilidade, nós criamos um dia sem sapatos, em que, de fato, a escola inteira chega e fica sem sapatos. Não é só o tirar o sapato, porque ficar descalço é só um símbolo, mas a reflexão é por que eu tenho tanto e tem tantos que têm tão pouco. Então, isso daí é feito levando os alunos para a quadra, com teatro, com dança. Isso é aula de compaixão, já é um dia que se espera dentro da escola. O nosso ato cívico, quem são os nossos heróis de hoje, A gente leva essas pessoas. Então, a dona Olendina era a catadora que passava na rua. Esse era o carrinho dela. Então, a gente tem que ver, enxergar a dona Olendina, propor, a escola criou, confeccionou um carrinho novo para ela. E, nesse dia, ela foi lá receber, ela foi aplaudida. A gente aproxima essas realidades desses alunos que têm tantas coisas. E isso se ela precisava passar lá com seu carrinho, nós conseguimos colocar a escola na rota do caminhão da prefeitura e ela recebe lá no galpão, 3 vezes por semana, os resíduos que a escola produz. A perspectiva animal também, da gente sensibilizar os alunos, a não comprar cachorro, mas adotar, participar de eventos de adoção, ajudar quem são esses socorristas, essas pessoas que estão atuando. E se hoje Minas Gerais tem uma delegacia de proteção animal, é graças a esse movimento da plataforma Terráqueos que nós conseguimos mais de 5.000 assinaturas, entregamos lá junto com outras ONGs, envolvidas na época, Anastasia, e isso foi criado. E aí, pessoal, eu entendo que a escola não pode tudo, nem a educação, nem Dom Vicente, nem o Miguel, nem Aleluia, nem você que está nos ouvindo, mas nessa perspectiva do Sebastião Salgado, que nenhuma foto sozinha pode mudar o que quer que seja na pobreza do mundo. No entanto, somadas a textos, a filmes e a toda a ação das organizações humanitárias e ambientais
minhas imagens fazem parte de um movimento mais amplo de denúncia da violência, da exclusão ou da problemática ecológica. Esses meios de informação contribuem para sensibilizar aqueles que as contemplam a respeito da capacidade que temos de mudar o destino da humanidade. Então, para você que está aí nos ouvindo, né, você pode achar que o que você faz é muito pouco, mas o seu pouco, somado ao meu pouco, ao pouco do Dom Vicente, ao pouco de cada professor, de cada pessoa, a gente pode querer mudar esse destino. Então, eu agradeço a atenção aí de vocês e podem, aí vocês que estão no comando, pode tirar a minha apresentação. Professora, aleluia. A gente estava conversando antes de iniciar, a professora foi contar um pouco da história, da origem do seu nome bíblico, né? E aí a gente tem que falar amém agora. Por pouco não chamei amém, né? Professora, aleluia, muito obrigado. Acho que não tem dúvida que a gente, nesse antropoceno, nesse momento em que todos estamos muito sensibilizados, incomodados, né? Eu estava pensando, peço desculpa, eu vou fechar aqui uma janela por causa de um barulho do vizinho. Eu peço desculpa se incomodar. Mas nesse momento em que a gente consegue visualizar, né, entender a escala temporal, geográfica, seja individual ou coletiva, da nossa pegada ecológica, e, ao mesmo tempo que a gente dinamiza e fortalece as vozes, e temos vários intérpretes, né? E também produtores sociais, como bem trouxe nossa referência, não só na fotografia, mas uma referência de mobilização em escala mundial, como é o Sebastião Salgado e tantos outros, certamente um grande líder como o Papa Francisco, que aqui, né, acho que ilumina muito a fala da professora Aleluia e também de Dom Vicente. Talvez esse óbvio, de fato, que tem estranha particularidade de ser imperceptível, tem que ser reverberado, né, sob várias perspectivas, línguas e escalas, porque senão a gente corre o risco de falar para a gente mesmo, né? E isso não mobiliza, isso não toca, isso não provoca mudança. Essas mudanças são a partir das nossas escolhas e da nossa disponibilidade. Para além da reflexão e a nossa sensibilidade sobre tudo isso e tantos outros temas que nos são caros, né, que compõem esse organismo de movimento de uma ecologia integral, de um novo humanismo, né, que de fato contribui para essa nova dimensão da nossa humanidade, ela tem que ser prática, né? E vejo que os seus exemplos se somam numa coerência e força e leveza muito interessante. Eu recebi um artigo há pouco tempo falando sobre a eco-ansiedade, o bombardeio de informações e a nossa pouca disponibilidade ou capacidade de agir, né? Depois eu posso socializar esse artigo, muito interessante e bastante óbvio. Então, talvez seja uma convocação do agir nas nossas escalas, nas nossas, né, na nossa casa, nos nossos compromissos e na nossa doação para a sociedade. Né? Como bem disse, os pobres, os miseráveis, eles não têm essa capacidade hoje,
porque eles se preocupam com algo que foi tirado, que é a sua dignidade. Então, nós temos que fazer por eles e para eles, né? E começar, talvez, num dos ambientes. Coincidentemente, ontem, em uma aula, eu falei, olha, a gente está num ambiente muito propício. Isso deve ser uma missão, enquanto educadores, que é quando a gente forma formadores, novos educadores, na universidade, em vários cursos, por exemplo, de licenciatura, porque a gente forma compromisso, né? A gente forma doação, e a gente não deve, talvez, provocar somente, né? Certamente a gente tem que observar, tatear e não descolar dessas grandes crises, mas estender e abrir um horizonte da ação, da mais simples somada à coletividade. Eu acho que isso ficou muito... O projeto, a plataforma Terráqueos e o projeto Terra Mãe, as ações de Dom Vicente, eu destaco certamente em Brumadinho, não somente, mas um destaque, demonstram esse compromisso, cada qual a sua forma, tempo e capacidade, mas isso é um ato contínuo, né? A gente deve fazer isso todo dia, seja nas nossas profissões ou nas nossas convivências sociais, né? Sempre observando esses que mais necessitam, e muitos que não têm capacidade nem de fala, né? Que são as outras formas de vida do nosso planeta coexistindo, e pensar isso, né, de uma forma integrada, né? Não é interessante a gente dissociar ou separar aquilo que é indissociável, né? Então, essa retomada desse pensamento de fato sistêmico, de reconexão, do bem traduzido e sensibilizado pela sua fala, né, nesse momento de antropoceno, que a gente assume isso a partir da nossa pegada ecológica, né? Isso pode trazer uma perspectiva de um novo paradigma para a inversão a partir de novos valores e ações. Eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer, professora Aleluia, de chamar também Dom Vicente e compartilhar aqui algumas contribuições do público, de quem a gente já agradece, muito bacana essa participação, e eu começo com uma pergunta e uma fala da Luciana Fagundes, abro aspas, aleluia, abre falando dos jovens. Está neles a esperança de um novo modelo mental, de um novo agir em conexão com todas as formas de vida? Professora Aleluia. Dom Vicente, fica à vontade também, tá? Com certeza, né? Se nós pensarmos que mentalidade se estuda na longa duração, condições para que as crianças e os jovens tenham um outro formato, né? Uma outra forma de pensar, uma outra compreensão mental, isso está dado, a gente vê chegando na escola. Eles já têm uma sensibilidade maior, que não sei se é de uma forma aí, contraditória, é onde também tem a maior apelo ao consumismo, né? Mas, pelo que eu tenho visto na escola, está chegando uma juventude que hoje, enquanto os pais se horrorizam com algumas coisas, para eles é totalmente natural. Eles conseguem conviver com as diferenças, têm reconhecimento, eles têm sensibilidade com a questão dos animais, eles têm interesse em questões ambientais. Então, eu acredito que o novo sempre vem. Eu acho que essa juventude que vem, ela, assim como o Papa Francisco, para mim, é o Papa do século XXI, não podia ser outro para fazer o que ele fez. Eu acho que tem uma juventude também que precisa vir com força para nos ajudar, né? Esses que vieram antes de nós, como a Raquel Kerson, o Alexander von Humboldt, e tantos outros, né? Chico Mendes, Irmã Dorothy, tantos esses que vieram antes de nós e que
a gente vai passando o bastão, né? Então, Luciana, eu acredito, sim, que quem está vindo vem com um novo modelo mental. Vicente, o senhor quer comentar? Eu queria só fazer na linha do que a professora Aleluia está dizendo, já que estamos falando com jovens, já não somos mais jovens, né? Na minha experiência de vida, partilhar com você, jovem, que viver é também, de alguma forma, escolher como é que nós queremos morrer. Uhum. E aí, você tem que olhar no fundo do seu coração e observar nessa grande maravilha desse universo, por que nasceu alguém que nunca mais vai ter outro igual, impressão da sua impressão digital, por que você acha que vale a pena morrer? Isso é também uma decisão de vida. E aí, a minha provocação é essa, se não der para viver de colheitas, por que você não aceita morrer semente? Então, nós estamos numa travessia. Não dá para a gente já colher, e eu já digo assim, cure essa ansiedade dos resultados imediatos, porque a gente vai ter que viver aí um longo processo demorado. A gente gastou tanto tempo para estragar, não vai ser com 2 dias ou 1 ou 2 pessoas gritando que vamos consertar. Um processo, Nietzsche já dizia, né, professor Miguel, os processos civilizatórios às vezes é 100 anos que custa para a gente mudar, e a gente não vai estar aí para ver. Só que eu deixaria essa interpelação vocacional para você, jovem. Viver é também a forma da gente escolher por que a gente quer morrer, e se não dá para a gente fazer as colheitas, por que não aceitar a morrer semente? Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. Dom Vicente, professor Aleluia. Glau Porto, vamos lá. Dom Vicente, professor Aleluia, por onde quem os ouve se engaja em prol da construção de processos contra-hegemônicos, em busca da construção dessa casa comum? Dom Vicente, pode começar. Fica aberta. É bacana isso, porque quanto mais a gente sabe que quanto mais aumenta-se o jugo, maior também pode ser a resistência, né? Então já é uma consciência que a gente tem. Como a professora Aleluia disse, se é novo humanismo é porque o atual não está funcionando, não tá servindo mais. Então a gente já tem que partir desse pressuposto. Nós estamos criando uma consciência coletiva de que algo não está bem. Mas essa consciência, ela não está nascendo só a partir da nossa boa vontade, não. Nós estamos quase que sendo obrigados a ter consciência. E quem está fazendo isso com a gente é a Terra, é o planeta. Então não é mais aquela senta entre 2 caminhos, vamos fazer um discernimento, você quer ir para onde? A própria Terra está indicando, ou vai por aqui, ou eu não aceito mais esse tipo de civilização, de cultura, não aceito. E ela está dando para nós todos os recados. Então eu vejo que a primeira coisa, quem perguntou aí, né, o Glau, é saber que muitos dos rumos das coisas que vão tomar agora mais firmemente já não depende tanto só da gente. A gente tem que escutar a Terra. Nós somos da Terra. Eu achei bonito o pensamento que a professora colocou aí. Somos da Terra. E aí, numa perspectiva cristã, a gente tem que rever até a nossa teologia, porque a gente olhou demais para o céu. Vida eterna. Tudo bem, isso é o nosso horizonte escatológico. Mas aí veio o Filho de Deus aqui para mostrar como que a gente vive na Terra e a gente ficou querendo levá-lo demais para o céu. É para a gente viver aqui nessa Terra o que a gente quer numa visão futura, escatológica. Então, primeiro, algumas palavras que para mim são muito caras. Narrativas, novas narrativas, nós temos que disputá-las. Nos latifúndios algorítmicos, toda palavra que marque essa contra-hegemonia é muito importante. Você quer ser criticado hoje em rede social, seja contra-hegemônico. Diga, de fato, que esse sistema não funciona, mas faça crítica nomeando os ídolos.
faça, não fique muito vago. Dê nome, porque você sabe, aí eu vou falar do ponto de vista mais tradicional da nossa fé, que os demônios, quando no processo de exorcismo, eles só são expulsos quando eles são nomeados. Porque senão a gente fica culpabilizando todo mundo, né? Como se fosse um problema nosso, é como se todos fossem iguais, os indígenas também são culpados, os negros. Não, esse sistema tem nome. E ele tem pessoas que respondem por ele, políticos, lideranças, que mais comungam com ele, que mais defendem esse estilo. Então, a gente tem que nomear com narrativas para disputar essa contra-hegemonia. Depois, a segunda palavra seria o mutirão mesmo, redes. Jovens, vocês têm uma fase maravilhosa para fazer redes. Construir qualquer que seja o tipo de rede que vá reverberar isso tudo que nós estamos falando. Adote um pássaro. Olha o que eu encontrei lá no Vale do Paraopeba, uma iniciativa de um pequeno grupo, que é os pássaros sem um habitat para se alimentar, eles estão alimentando os pássaros. Uma rede. Qualquer rede nesse sentido, né, professora? É muito mais forte do que um gesto isolado meu. O que nós fizemos? Vou dar um exemplo meu que eu acho que ajuda. Nós fizemos, para poder trazer a Laudato Si para o Brasil, a CNBB compôs uma comissão de ecologia integral, que é hoje um grande ator no cenário nacional, não só para dentro da igreja, mas como o diálogo da sociedade. O que em Minas nós fizemos? Criamos um GT Ecologia Integral e Mineração aqui em Minas Gerais. O que nós estamos fazendo em Brumadinho? Criando grupos de assessores, semeadores de Laudato Si. E o pessoal está encantado com essas experiências. Acho que seria, para começar a resposta, deixa a professora continuar. Aí nós seremos contra-hegemônicos, na força das narrativas que ganham as nossas construções em redes. Semeadores de Francisco, né? Semeadores. Professora Aleluia. Eu estou bem satisfeita com a resposta do Dom Vicente, né? E aí, para esses jovens, né, que pensam como engajar, essa construção do nós, porque hoje tudo está sendo feito para reforçar uma individualidade, um individualismo, e quem está chegando, e isso aí eu percebo, antigamente em escola os meninos disputavam para fazer grêmio, né? Nem que se fosse para fazer festival de sorvete. Hoje você vai fazer roda de conversa para pensar, é muito difícil brotar o nós. Essa ideia de que você conquista as coisas por uma mobilização coletiva. Então, eu trago aqui aquilo que o Papa Francisco fala na Fratelli Tutti, para não gerar a eco-ansiedade, para você não achar que, de fato, como o Dom Vicente fala, que é você que vai resolver, né? E aí é bom Norbert Elias, quando ele fala a sociedade dos indivíduos, né? Que ele fala que ninguém poderoso demais, numa só tacada, vai resolver todos os problemas. São as redes, né? É um fazendo um tensionamento no outro. E aí o Papa Francisco fala, quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanto a paz social semeei? Eu acho que o mais importante aqui, o que eu produzi no lugar que me foi confiado? Então, vocês fazem parte, vocês estão, né, inscritos, matriculados, numa das melhores universidades privadas do Brasil. Vocês são privilegiados por estarem aí. Então, aproveitem a força dessa universidade que é viva, que é pulsante, né? Eu recebo pelos muitos amigos que eu tenho aí, tudo que acontece, participem, né? Vá junto com os professores, nós temos aí o Casamãe, nós precisamos de estagiários nas escolas, a gente quer fazer essa ligação da educação básica com o ensino superior, para que mais e mais meninos e meninas, rapazes e moças, consigam entender como fazer essa virada para uma ecologia integral, para essa vivência da ecologia integral. Então, não pense que você
fazer algo significa aquela coisa grandiosa que vai dar postagem no Facebook. Não. Muito, é no seu miúdo. Tá? É lá você, muito do que você faz sozinho também. É isso, você vai estar contribuindo. Que ótimo. Temos várias iniciativas da nossa arquidiocese, que somam grandes e grandes parceiros em várias escalas, e um público, né, eu acho que atores e atrizes muito responsáveis com esse coletivo, né, e a universidade também, concordo muito, e me permita, professora Aleluia, num processo de desmobilização, né, de uma timidez social. Então, as pessoas, muitas delas, com medo de errar, vamos errar, mas com o propósito de um ganho de aprendizado. Não existe aprendizado sem erro, de experimentação, né, de criatividade, de exercício de um pouco de angústia, mas também de sonho, de felicidade, de partilha. Né? Então, isso uma atmosfera, e isso não somente somos, todos nós, comunidade universitária, nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade privilegiada e isso tem que ser nosso dever, essa resposta, porque a gente ocupa lugar de muitos que não têm essa oportunidade, por mais que queiram, né, não vão participar disto. Então, esses legados, no melhor dos sentidos, né, sem atrair uma visão egocêntrica, mas essa entrega social diária, espelhada nas boas práticas. Nós temos o programa Casa Mãe, o programa Universidade Sustentável, temos grupos de alunos brilhantes discutindo a questão climática, né, ações em diversas. Nós estamos num locus maravilhoso nesta manhã, né, promovido aí, nos brinda com esse seminário de extensão, a universidade em saída, sabe, Dom Vicente? A gente isso tem que ser um compromisso genuíno, né, forte, diário e com muito amor, né? A palavra trazer a palavra amor nas nossas contribuições. Temos muitos espaços de participação, e quanto mais a gente participa, mais a gente legitima e fortalece esses espaços que muitos, às vezes, acham que vão tirar, né? A sociedade e o povo fica, né? Então, esse compromisso dessa força de base, ela se dá continuamente, independente de onde for, né? Seja na paróquia, seja nos programas e projetos, seja nas ONGs, enfim, essa formação para a participação, né? A professora Virgínia, uma grande parceira também, né? Trabalha conosco na DERE, Casa Mãe, trabalha com a extensão e com a Universidade Sustentável. Ela pergunta, como locus próprio da formação de profissionais e tomadores de decisão, que compromissos a universidade precisa assumir em prol da prática do novo humanismo e eu complementaria, para, né, a ecologia integral, se me permite, viu, Virgínia? A Virgínia é uma grande companheira, viu? Aliás, estamos precisando de estagiários aí, conversa com a Virgínia, viu? Virgínia, eu responderia a você da mesma forma que eu responderia para quem está na educação básica, né? O que nós colocamos no meio do caminho. Então, quando a universidade ela cria todos esses programas, projetos, é claro que muitas vezes um estudante que acabou de chegar na universidade, ali com 18, 19 anos, às vezes ele não tem uma maturidade para entender que tudo que é posto no caminho dele faz parte da formação. Então, quando você vê o Dom Vicente falando, né, ou então o professor Miguel, eles não dormiram e acordaram desse jeito. Aqui tem horas e horas de leitura, de estudos, de experiência de vida,
que os capacita a estar onde eles estão, fazendo o que eles estão fazendo e podendo interferir de uma forma positiva. Então, você que é um estudante novo, que está entrando, 18, lá com 20 e poucos anos, fique atento para aquilo que esses mestres, né, esses professores estão colocando no seu caminho. Não está à toa no seu caminho um seminário como esse. Né? Ele faz parte de uma formação. Eu acho que o que a universidade, como uma casa de educação, a casa da pesquisa, é lugar onde se produz conhecimento, se questiona conhecimento, é continuar fazendo isso. O que não pode são esses estudantes passarem 4 anos, 5 anos e não serem incomodados, não serem interpelados em momento algum. Eles têm que serem, de fato, provocados, eles têm que receber perguntas e ser acolhidos em suas perguntas também. Dom Vicente, quer comentar? A professora Virgínia é nossa também, né? Então, eu penso, aí eu vou julgar para vocês, a bola para vocês. Eu vou falar da minha impressão que me dá, às vezes, de que a nossa construção epistemológica ela ainda é muito fruto de laboratórios, de escritórios. Ela tem que ser um pouco mais de pé no chão, de entrada nos territórios. Aí, como é programa de extensão, acho que essa moçada tem... meu medo é de que eles não vendo, não sintam. Se o coração não sente aquilo que os olhos não veem, não é verdade? De que eles estejam exatamente nos sofás vendo as propagandas de reparação da Vale na Rede Globo. Se essa for a fonte de informação das novas gerações, nós estamos exatamente mantendo a estrutura neoliberal. Agora, se esses jovens, nos campos diversos que eles estão estudando, vão para Brumadinho e lá fazem uma semana, um mês de escuta ou de entrada no território, que percebam os buracos concretos e reais das nossas montanhas, das nossas serras, a poluição, inclusive no risco que a gente tem da própria contaminação nossa, porque é muito fácil eu ser um ativista ambiental protegido num lugar bacana. Agora, eu vivendo lá, também corro o mesmo risco que o cidadão de Brumadinho tem de ser contaminado pelos metais pesados. Eu tô sujeito a isso, eu estou disposto a isso. Aí vem a consequência de que nós não falamos de uma teoria somente, não é uma teoria ligada a uma prática. E aí é sabedoria. Então, professor Miguel, como você tem sabedoria, professora Lua tem sabedoria, é porque nós estamos sempre pisando nesses lugares. Porque o meu medo é de intelectuais que têm acúmulos de conhecimento, mas não falam com sabedoria. Não passam para as novas gerações, de fato, uma experiência. E aí, outro dia, alguém me disse assim, olha, o senhor não tem medo do que o senhor faz? Porque contra a hegemonia, ela não é só no discurso, ela é na prática, ela te atinge, ela te nega o tempo todo, ou te recrimina, criminaliza, enfim, vai inventando vários predicados para a gente, não é isso? É disputa. E alguém me pergunta se o senhor não tem medo. Eu me lembrei de João Paulo II, que disse aos jovens, não nabiá ter paura, não tenhais medo, mas lembrei também da Margarida Alves, que ela traduz de uma forma mais popular. Medo nós tem, só não usa. Medo nós tem, só não usa. Ô, gente, seminários como esse, encontros como este, vamos favorecer um café presencial com uma grande roda, né? Porque é um presente, né? Assim, eu gostaria muito que a gente tivesse mais tempo. Temos mais tempo, não aqui agora, mas alongamos o convite dos nossos encontros, dos nossos fazeres, né? A casa é grande, as redes hoje facilitam os nossos contatos, tem vários comentários feitos, nós já salvamos aqui, tá, pessoal que está assistindo, talvez a gente possa em algum momento retribuir essa participação e agradecê-los, lógico, né? Professor Aleluia, Dom Vicente,
a todos e todas que contribuíram para a organização desse brilhante e honrado encontro. Para mim, uma grande satisfação, uma grande honra mesmo, emocionalmente. Um dia vai ser diferente a partir dessa escuta e dessa participação, os organizadores, a quem está nos ouvindo. Eu queria deixar um pequeno convite. A gente vai fazer a terceira Romaria para a Ecologia Integral, no dia 9 de outubro, na Serra da Piedade. Depois nós temos um processo de formação com uma publicação e uma troca de experiências no dia 5/11, no Museu da PUC Minas. Nós vamos discutir um pouquinho e socializar essa produção, acho que está fora de foco, que é uma tradução mesmo, uma linguagem leve sobre Fratelli Tutti, a ecologia integral, né? A economia de Francisco e Clara, para formadores, né, poderem ter um material de acesso, uma facilidade e uma socialização de conhecimento e informação a partir das suas práticas, no dia 5 de novembro, no museu. Estão todos e todas convidadas, né? Então, mais uma vez, a Romaria, ela é diária. A gente pode ter um evento que simboliza a inauguração desse começo, dessa caminhada, mas ela é todo dia, né? E assim a gente... Eu não sei se eu convido, eu não tenho poder de convocação, mas como cidadão, é um pedido com tom de convocação, né? Vamos juntos nessa caminhada, nesse fortalecimento, sendo, né, sempre que possível, participando, assumindo posições, né? Uma fala, uma emoção, um projeto, um propósito de mudança, né? Então, vamos sempre em Romaria, né? Professor Aleluia, mais uma vez, uma grande satisfação. Dom Vicente, a próxima, o Dom Vicente falou que vai tocar um violão ao final, né? Mas sigam aí as redes, o link do YouTube da Proex, tá? Esse material brilhante compõe aí o acervo que vai ser socializado. Um grande abraço. Obrigada, tchau, tchau. Gente, nós vamos emitir agora um último vídeo para poder encerrar essa mesa magnífica. Temos vários comentários, né, professor Miguel? A gente tentou colocar todos os comentários e perguntas, mas infelizmente não foi possível, mas a gente salvou tudo e em uma oportunidade, o professor Dom Vicente, a professora Aleluia responderão. Né? Então, eu vou colocar o vídeo aqui para a gente poder encerrar. Peço para vocês aguardarem mais um pouquinho aí, só para a gente poder fazer o encerramento. Esse vídeo também deve tocar o coração de vocês. Salve, salve! Eu sou Lelê Cirino, poeta marginal de Belo Horizonte e cantora do bloco Afro-Angola Janga. Hoje eu estou aqui para falar sobre o novo humanismo. O amor ao próximo e à terra são o que me faz mais ser humano. Aquele que cuida das minas, da minha casa e também dos manos. Venho pensando em tudo que os seres humanos reproduzem na terra. Produzimos amor, mas também a guerra. Falam de liberdade e equidade, mas vivenciamos grandes, históricas e atuais. Eu vejo a Europa em guerra. Eu grito ao mundo pelo empoderamento feminino, mas o patriarcado vive a interferir e impedir a expressão e a liberdade dos corpos em todo o planeta Terra. Desde criança tive lutas contra o racismo. Racismo que mata no Brasil e no mundo, mantendo privilégios brancos e subcondições de vidas. Povo meu, povo esquecido. Papa Francisco, para mim, é um grande pensador e um homem revolucionário que provoca abalo nos conservadores com suas palavras, um ser de muita fé. Tem em um de seus gritos o respeito ao próximo, as diferenças ao meio ambiente, vive a clamar por essas e outras pautas para que, de fato, tenhamos um mundo mais forte, unido e justo.
mas o que eu vejo ainda é a histórica luta pelo respeito à vida de uma mulher. Ah, seu Francisco, faço dos seus os meus gritos. O seu grito é o meu grito. Assistimos a concentração de riqueza por certos grupos, mineração desenfreada, causadores de tragédias, pretos, pretas, pessoas LGBT sendo exterminadas pelo ódio do conservadorismo. O novo humanismo é uma discussão velha, mas podemos pensar no atual momento que vivemos pós-pandemia. O que você mudou e vê de fato em você e no mundo para a gente falar de novo humanismo? Nossos deveres são cobrados e nossos direitos nunca são respeitados. Governantes pelo mundo estão explorando de seus povos, estabelecendo o mal comum. A naturalização do Estado perante a violência, a desigualdade reina pelas raízes do patriarcado sem temor algum. A escravidão promovida por governos que não garantem direitos básicos e a segurança ao seu povo. O Brasil de 2022 ainda é o país que mais morrem as minorias. Por aqui, eu não vejo amor algum. Professor Miguel, o senhor deseja fazer alguma fala final? Professora Aleluia, Dom Vicente? Não, eu fico muito feliz. Acho que o momento agora é para a gente deixar todos muito tranquilos e dizer que a universidade, a PUC Minas, a Arquidiocese, ela acolhe, fortalece, né, e é nosso também dever nessa caminhada. Vamos juntos, os espaços estão aí, espero que todos possam usar, né, e integrar com as pessoas para a gente poder seguir. Um forte abraço, mais uma vez, carinhoso. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecemos a participação de todos nesta mesa. Daqui a pouquinho, às 10h40, vamos iniciar uma nova mesa por um humanismo digital integrado. O link de acesso a essa mesa está disponível no nosso canal do YouTube. Esperamos por vocês lá. Tenham uns ótimos bom dia, gente.